se você nunca foi um bailarino e quer trabalhar com a dança infantil, você pode sim, você pode procurar se informar, buscar conhecimento, estudar, pesquisar, desenvolver um bom trabalho de dança para criança. Uma forma muito bacana também é você assistir aulas, né, de pessoas, de professores que você considera que são experientes com a dança para criança, ir em boas escolas, visitar boas escolas, assistir algumas aulas, depois, se puder, fazer um estágio junto com algum professor para que ele possa te orientar, te dar alguma consultoria em relação a esse assunto. Quando você iniciar o trabalho como professor, né, já num nível mais assim evoluído, você pode pedir também para que esses professores que você gosta, que você já assistiu e estagiou com eles, para que eles possam assistir a sua aula e dar um feedback, dar algum conselho, porque muitas vezes a sua aula pode estar sendo bem planejada, bem executada, mas falta alguma coisinha, né? Você ter um tom de voz um pouquinho mais alto, ter uma comunicação melhor com a turma, desenvolver melhor os conteúdos de aula. Então são alguns detalhezinhos que até você estar seguro e firme naquilo que você está desenvolvendo ali com as crianças pode levar um tempo, mas não desista, porque isso é possível. Uma coisa que eu aconselho também é de vocês lerem sobre assuntos sobre psicologia, atividade física para criança, assistir espetáculos de dança, de teatro, livros de literatura infantil, porque tudo isso vai dando ideias, vai abrindo assim a cabeça para vocês desenvolverem coisas mais criativas e interessantes para os alunos. Agora, outra coisa que a gente pensa sempre, a dança infantil está sempre vinculado a moças, né? A professoras. Isso também não é verdade. Muitos professores, rapazes, trabalham muito bem com a dança infantil. São pessoas criativas, interessadas e prendem a atenção dos alunos. Então, assim, rapazes e moças, mesmo não tendo sido bailarinos, podem trabalhar com dança para criança. É claro que se depois você puder fazer umas aulas de balé, aprender também toda aquela base dos fundamentos do balé clássico, isso também vai ser muito bom, né? Porque se você puder ter oportunidade de dar continuidade às aulas de preparação, né? O seu aluno tinha 5, 6 anos, agora está com 7, 8 e você quer manter sua turma, quer continuar dando aula, é interessante que você faça o balé também uma turma, nem que seja uma turma de clássico para adultos, para que você aprenda os fundamentos, da forma correta de ensinar, e aí você pode abrir esse leque, né, de níveis de turma, poder trabalhar com turma de um nível um pouquinho mais acima e fazer um bom trabalho com as crianças também de 7, 8 anos de idade. Outra coisa bastante interessante é que nem sempre, né, o professor de dança infantil, ele tem que estar vinculado ao balé ou especificamente à dança, né? Eu conheço professores de dança para crianças que vieram do teatro, formação, né, em artes cênicas, outros que têm formação em pedagogia ou formação em educação física, que desenvolve o trabalho de dança para criança de uma forma muito correta, muito coerente e consistente, com bons conteúdos, bons planejamentos. Então, pensem nisso, né? Você não se formou, não foi um bailarino, mas você pode fazer uma faculdade de pedagogia. Eu acho que estudar nunca é demais, tá? Acho que a gente tem um curso superior, fazer uma especialização, ou na área de psicologia mesmo, você pode ter mais segurança, você vai ter mais segurança e vai ter mais conhecimento agregando ao que você já sabe para poder desenvolver o seu trabalho de uma forma com maior excelência. A minha experiência mesmo como professora de dança foi inicialmente bem traumática, né? A minha história é que a minha formação foi em educação física. Na época de faculdade ainda não existia as faculdades de dança, então eu fui para a área de educação física porque eu queria trabalhar com crianças e eu adorava dança, sempre gostei, mas tive meus estudos interrompidos aos 14 anos por questões financeiras mesmo dos meus pais, que não podiam arcar com as aulas de balé, e eu fui fazer a faculdade pensando sempre em trabalhar com crianças, né? E quando apareceu uma oportunidade para eu dar aulas, eu peguei uma turma de crianças de 2 a 4 anos e eu achei que seria muito fácil, né? Porque eu gostava de criança, eu sempre brinquei com crianças e eu achei que seria muito tranquilo, mas foi bem traumático, porque eu não sabia o que aplicar em aula, as crianças corriam pela sala, faziam uma bagunça danada, eu não conseguia ter nenhum tipo de diálogo, a minha comunicação com elas era péssima e eu fiquei super assim desesperada.
eu precisava do trabalho, eu precisava trabalhar, até porque foi aquele estágio que eu fui fazer com crianças que me proporcionou a continuar com o meu estudo de dança. Então eu precisava trabalhar para pagar as minhas aulas de balé, as minhas aulas de jazz, balé, jazz, sapateado, dança flamenca, tudo que tinha de dança eu tinha curiosidade e vontade de aprender. Mas eram aulas caras, não tinha como pagar, eu precisava de um trabalho. E foi então o primeiro trabalho que me apareceu foi com a natação. Eram turmas de natação para crianças e eu fiquei durante uma semana assistindo, aprendendo, né? O coordenador falou, olha, você tem que ficar um mês assistindo essas aulas. E eu fiquei durante uma semana. No quarto dia, o professor principal da turma faltou e o coordenador ficou desesperado porque ele não sabia, que não tinha ninguém para substituir naquele momento. E eu falei, eu posso dar aula, eu tenho olhado aqui já 3 dias, eu estou olhando. Aí ele falou, mas você está muito pouco tempo, você quer fazer isso? Eu falei, quero experimentar. E eu entrei na piscina, dei uma aula bastante interessante porque eu brinquei com as crianças, eu acho que até surpreendeu bastante o coordenador, ele gostou, eu acabei assumindo e ficando depois normalmente dando as aulas, não precisei mais ficar aquele mês todo assistindo. Então eu achei que ali era fácil, né? Trabalhar com criança era muito fácil. Quando apareceu a oportunidade de eu trabalhar com dança, eu falei, olha, eu já tenho uma experiência, né, com a natação, eu vou tirar de letra, vou conseguir dar uma aula bem bacana, vai ser muito bom. Só que ao contrário disso foi bem complicado, né, porque eu não conseguia prender a atenção das crianças, eu não tinha em mente exatamente o que eu queria dar, eu fiquei totalmente perdida e com isso o resultado das aulas eram terríveis, né, as crianças corriam, conversavam, não prestavam atenção no que eu estava falando, eu não conseguia nem me comunicar bem com elas, porque era uma dispersão total. Mas eu precisava daquele trabalho, porque era daquele trabalho que eu conseguia pagar as aulas de dança que eu fazia. Então eu busquei pessoas que já trabalhavam com crianças para poder adquirir conhecimento, aprender, tirar alguma coisa que elas pudessem me ajudar. E foi então que eu busquei aulas de jardim de infância, porque naquela época existia, né? Era o jardim de infância, que eram as aulas para crianças, que não tinha tanta atividade motora, naquela época era muita atividade de coordenação motora fina, com recorte, pintura, desenho. A atividade física mesmo, corporal, era bem limitada. Mas mesmo assim me deu, eu ter podido presenciar, assistir aquelas aulas, me deu um certo conhecimento e uma segurança para poder estar numa turma com as crianças. E eu fui desenvolvendo meu trabalho, fui pesquisando. A própria educação física, que era a educação física na pré-escola, né, me deu muito conhecimento para eu poder adaptar as aulas de educação física escolar para as atividades de dança. Então, o que eu aprendia, eu fui adaptando para a dança. Eu fazia também um curso de teatro na Escola de Teatro Martins Pena, que era um curso técnico. E de lá também, todas as atividades que eram relacionadas ao corpo, eu fui adaptando também ao trabalho de dança para criança e consegui, assim, desenvolver um plano de curso, um plano de aula de uma forma mais criativa, mais segura e que, dessa forma, eu consegui ter a atenção e o interesse dos alunos, que é fundamental para você fazer um bom trabalho com crianças.